Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. Glória a Deus. Começamos mais um programa da Superintendente Cavaleiros. A nossa igreja é Ministério Restauração. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt, e nosso superintendente Cavaleiros, pastor Wilson Resplantes. Estamos hoje numa edição especial, né, posso dizer, né? E estamos aqui com o nosso irmão Luiz Fernando Barcelos, somos da área Leopoldina, né? E gostaríamos de compartilhar algo de Deus junto com os irmãos. A glória a Deus, a paz do Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus, irmão. Vamos fazer uma leitura aí da palavra de Deus, irmão. O senhor está... Glória a Deus. Vamos lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da manhã, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e depois, lhe explicando tudo, mandaram que fosse a Jope. Glória a Deus. O que nós podemos tirar deste texto aí, nosso irmão Luiz Fernando? Glória a Deus. Nós sabemos que as Escrituras nos relatam, meus irmãos, que Cornélio era um homem que não era judeu. Era um homem que era um centurião, que vivia em Cesareia Marítima, já por muitos anos. E todos nós sabemos que os romanos, eles adoravam muitos deuses. Mas nós vimos aqui Cornélio, um homem que já estava há muito tempo nas terras de Israel, nas terras dos judeus, e ele começa a observar a questão de os judeus adorarem somente um Deus. E isso começa a trabalhar na vida deste homem, a qual nós sabemos que os romanos, assim como os gregos, tinham a veneração a muitos deuses. Mas nessa questão de o próprio Cornélio vivenciar as grandezas de Deus, ainda que Israel estava sob o domínio dos romanos, ele via algo tremendo da parte de Deus e começa então a ter essa intimidade com Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que ele estava orando e também ele dava esmola aos necessitados. E isso chegou até a presença de Deus. E isso é glorioso porque, na verdade, Deus mostra a ele algo tremendo, mas também mostra também lá no outro lado, para Pedro, uma revelação. E o que nos dá a entender isso? Que Deus é um Deus poderoso e que está nos mostrando, aleluia, uma grande salvação. Glória a Deus. Então nós temos esta apreciação dessa palavra de Deus, irmãos, com relação a este homem, né? A Bíblia diz que diante de Deus, né? Deus estava vendo todas as ações, né? Todos os benefícios que ele trazia para as pessoas, né? Dar as suas esmolas seria ajudar, né? Um homem que estava ajudando com o coração e Deus se agradando da vida desse centurião. Aleluia. E vimos também, mais adiante, nós fomos ver a palavra de Deus, Deus vai também ter um encontro com o próprio Pedro. Pedro está a aproximadamente uns 50 a 62 quilômetros de distância. Este homem está em Cesareia e Pedro está em Jope. E Pedro recebe uma revelação de Deus, não compreendendo no momento a revelação de Deus, né? Mas Deus faz com que o próprio Cornélio envie pessoas até onde Pedro está.
para que esse encontro venha a ser realizado, para que esse projeto de Deus venha a ser realizado. E Deus é um Deus tremendo, Ele faz isso. Então, nós colocamos o Pedro como um obreiro de Deus, um cavalheiro ali, esperando as instruções para vir até Cesareia, para esse encontro glorioso que o nosso irmão Cornélio recebeu. Gentil, não era judeu, e nós sabemos que os judeus eles não entravam nas casas e não tinham nenhum contato com os gentios. Mas ali Deus faz algo tremendo. A igreja ela é constituída, né? A igreja cristã, de judeus e gentios. Deus ele faz essa união e faz essa coisa maravilhosa que fez na vida de Cornélio. Glória a Deus. Então a gente vê, quando o senhor falou, né, o cavaleiro, né, ele precisou ser instruído por Deus, né, meio que questionou, né, naquela visão que ele teve, né, mas entendeu, né, o que era, e justamente quando ele termina a visão dele, já tem alguém batendo na porta ali. Chegou o momento de chegar até os gentios, né? Coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus, irmão Fernando, tudo aquilo que a gente extrai dela, né? E vendo as atitudes de Cornélio, né? Imagina, Cornélio já estava se formando, né? Já tinha no coração o sentimento dos cavaleiros, né? De socorrer, né? Quando fala em dar esmola, ele já socorria os que estavam à volta dele ali. Ele já tinha um meio já de ajudar, né? Faltava o que só para Cornélio? Era um encontro, né? E uma coisa interessante, a credibilidade que Cornélio dá na visão, né? Ele dá aquela credibilidade, essa visão que ele recebe do anjo, e obedece. Então nós vimos que quando nós obedecemos a parte de Cornélio e a parte também de Pedro, né? Pedro também, ele tem, mesmo não compreendendo no começo da revelação de Deus, Pedro, ele obedece. Quando nós obedecemos, o encaixe de Deus é importante, porque o Cornélio, ele é um homem sedento sobre as coisas de Deus, não o conhecia ainda por inteiro, e agora com esse encontro glorioso, nós vimos que a obediência, essa obediência, ela junta e fez ali coisas inimagináveis, né? E não tinha essa relação de gentil com judeus, não tinha, e Deus faz isso. E Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas. E os cavaleiros estão aí também para fazer essa junção, obedecendo a palavra de Deus, né? E entrando no lar, entrando numa casa a qual nós relatamos aqui, entre Cornélio e a sua família existia uma comunhão. A família de Cornélio também era uma família que estava na instrução ali daquele homem. Era uma família boa. Sim, de uma família de fundamento, né? Agora, quando mencionando, foi um anjo que chegou até Cornélio, né? E a gente pode ter, irmãos, a simbologia do anjo, né? O pastor, né? O pastor é considerado o anjo da igreja, né? Que muitas vezes ele tenta, né, conduzir, né? E nós vemos que o anjo do Senhor teve um grande sucesso ali, né? Porque Cornélio acatou, né, tudo que o anjo disse, né? Levou ao pé da letra e teve a experiência, né, maior, porque quem sabe ele já estava satisfeito com aquela vida dele, né? Mas Deus disse, não, Cornélio, eu tenho mais para ti, né? Eu tenho mais, eu quero que tu conheça coisas que vão te levar mais. Agora imagina, né? Chega agora Pedro na casa de Cornélio, explica tudo. A casa ali é tomada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia relata, né, que quando chega lá, dá um Pentecoste lá, né? E o Cornélio, ele convida, né, ali os seus servos, os seus familiares e os amigos mais íntimos, né? Mais chegados. Aquele amigo assim que você pode confiar, aquele amigo que você pode trazer na sua casa e ter a certeza que esse amigo vai compartilhar com você. E isso foi uma coisa muito importante, que Cornélio, ele trouxe pessoas que ele podia confiar naquele momento. Porque era uma novidade também para até aqueles que conheciam a palavra do Senhor, mas que ainda não conheciam esse poder de Deus. E quando então ali há um batismo com o Espírito Santo, Pedro ele fica totalmente ali
alegre porque não foi só no Pentecoste que aquelas 120 pessoas receberam, mas toda aquela casa ali recebeu o poder de Deus ali, o batismo com o Espírito Santo. E ali foi algo tremendo. E se nós formos ver depois, mais tarde, Pedro vai ter que agora relatar essa situação para os seus companheiros, porque os judeus, como nós falamos, eles não tinham essa intimidade com os gentios, e aí Pedro teve que explicar tudinho, que era uma direção de Deus. E quando, meus irmãos, há uma direção de Deus, não tem como contestar. Quando é um agir de Deus na vida de um obreiro, na vida de um pastor, na vida de uma liderança, na vida de alguém que vai chegar até uma casa para fazer a obra de Deus, quando é a direção de Deus, não tem como contestarmos. E ali, Pedro, e não só Pedro, alguns irmãos que estavam em Jope, que estiveram com ele, também foram testemunhas disso. A testemunha não foi somente de Pedro, mas também daqueles que estavam com ele ali, puderam contemplar a glória de Deus naquela casa. E foi algo extraordinário. Imagina você ver, alguns historiadores dizem que o centurião Cornélio foi um dos primeiros, ou o primeiro gentil a receber o evangelho, a receber essa questão do poder de Deus na sua vida. Glória a Deus, né? Eu fico meditando, né? O depois, né? Se Cornélio já tinha um sentimento de um cavaleiro, né? Imagina, glória a Deus. Imagina depois, né? Como é que não se tornou esse homem aí diante de Deus, né? Porque a gente entende que fazer a obra de Deus, né? Parece ser fácil, né? Mas glorificamos a Deus, né? Porque entendemos que não é com as nossas forças, né? Quem sabe estava ali, né? Anteriormente um Cornélio limitado, um Cornélio que querendo fazer coisas boas, né? Querendo agradar a Deus, né? Porque com certeza a gente vê, vamos puxar lá para o Antigo Testamento, povos que ouviam falar do Deus de Israel, né? Verdade. Né? Tu imagina a grandeza de Deus, né? sendo divulgado. Cornélio, ele chega então, está ali dentro do território de Israel, e agora ele começa a ouvir um pouco do Deus, Criador dos céus e da terra, né? E o que vai alimentando ele de mudar, né? Porque na verdade os romanos, a gente sabia que os romanos não eram flor de muito cheiro, né? Eles eram terríveis, os métodos, né, de corrigir, né, a forma, né, que eles tratavam, né? Porque eles praticamente eram os dominadores da época ali, né? Israel tinha que se sujeitar a uma escravidão ali, né, por merecimento, né, porque a palavra de Deus mostra que Deus, ele por várias vezes, ele manda os profetas, olha, mudem ou vai vir problema, né? Então a gente vê um homem que poderia estar adorando os deuses deles, né, vivendo a cultura deles, aquele homem vai se despojando disso para ser uma pessoa diferente, né? E consegue. E abre mão, né, irmão Paulo, da sua própria fé, né, daquilo que ele aprendeu como um cidadão romano, depois como um centurião, como um homem que tinha status, né, um homem importante, porque na verdade Cesareia era uma fortificação, né, ali onde era um refúgio, né, para as pessoas que lideravam ali na Judéia, né, um tumulto, umas questões, porque o povo judeu ele tinha essas questões, né, os zelotes, né, eles eram contrários a muitas coisas, queriam muitas vezes ir contra os romanos, né. Ele era um lugar fortificado, mas o Cornélio, ele quebra essa questão da fé dele, ou a questão do próprio vazio que ele tinha no coração, né? E vai preenchendo com as coisas de Deus, vai preenchendo com a oração, vai preenchendo com as esmolas, sabendo que o próprio romano, eles traziam tributos, né? E tinha o Israel era tributário, né? E eles então ajudavam com os mais pobres com a sua ajuda, né? E uma coisa importante que chegou até a memória de Deus. Isso é importante para a nossa vida, como cavaleiro, como obreiro, as nossas atuações chegaram até a presença de Deus, em memória, diante do Senhor. Isso é importante quando a liderança, quando os irmãos que estão na frente, isso chegue, as suas orações e aquilo que ele tem feito chegue até a presença de Deus, memória, e não fica vago. Mesmo não sendo um judeu, mesmo não sendo um homem naquele momento convertido ainda ao cristianismo, ele tinha no seu coração isso, a sua oração e as suas
esmolas chegavam até a presença de Deus. Que possa chegar até a presença de Deus o nosso testemunho, que possa chegar até a presença de Deus a nossa obediência diante do Senhor, para que as coisas aconteçam. E aconteceu na vida de Cornélio. A família dele era uma família boa, uma família que vivia dentro de um padrão ético, mas que precisava do encontro com Deus. E por isso que os cavaleiros estão aí, para que chegue até essa casa, até essa pessoa, até essa família, a presença de Deus, para que se complete. E assim aconteceu com o nosso, podemos dizer, nosso irmão Cornélio e a sua família, e todos aqueles amigos deles, e como também era um centurião, tinha muitos soldados à sua disposição. Talvez o comportamento daqueles soldados, irmão Paulo, mudou também. Vamos explicar. O centurião, ele conduzia quantos soldados, mais ou menos? Tem uma centúria de 80 a 100 soldados. Nós estudamos nisso na escola bíblica, né? A questão de 80 a 100 soldados. Aquele homem ali comandava aquele pelotão ali, ou aquela companhia de soldados ali, estrategicamente, né? Como eu expliquei, Cesareia era um lugar estratégico, né? E precisava, então, desses homens ali para... Os homens mais importantes ali. Mais valentes ali. Por causa dos tumultos que aconteciam, né? E eu acredito que os soldados começaram a ver esse próprio testemunho do Cornélio e a conduta deles. Porque um soldado, ele está pronto para tudo que é coisa. O soldado, ele precisa estar preparado para tudo. Mas agora, na instrução de Cornélio, ele também muda o comportamento. Não eram mais opressores, não eram aqueles homens que estavam ali somente para manter a ordem, né? Mas estavam ali com uma intimidade, com uma comunhão também com os judeus, com os cristãos. Glória a Deus, eu fico imaginando o bom testemunho dele diante dos demais, né? Das pessoas, né? Imagina, a gente vê às vezes, quem sabe, em cenários de guerra, aí, cenários tipo, nós vamos ver vários exílios que teve aí, né? O que se via, né? A opressão, né? Aquele maltratamento, né? Pessoa... Mas nós vemos que Cornélio, ele tinha, então, esse sentimento que é tão interessante, né? Quando ele fala as suas orações, ele era um homem que estava pedindo para Deus, né? Pedindo para Deus algo não para ele, né? Quem sabe se compadecia, quem sabe quantas esmolas aqui fala orações, quantas esmolas foram orações em prol até da situação, né? Porque quem sabe, será que ele era de acordo em Roma ter tomado conta ali, sabe? Mas que ele é um romano, ele tá ali, mas então o que ele decidiu fazer? Ele decidiu ser diferente. E a palavra de Deus diz que então, através deste anjo, falou, né? Deus fala com Pedro, o cavaleiro Pedro vai fazer a missão, né? Vai levar o discipulado lá, né? Pastor Resplandes dá lá, né? Verdade. Né? Glória a Deus. Explica bem como é que é. Olha, vocês têm que ser assim, ó. Né? Assim. Shazak. Fez lá a escola lá de cavaleiro para eles lá e deu, tá pronto. Saíram formados cavaleiros. Eu creio que que é tão interessante, a Bíblia nos dá a condição de a gente imaginar alguma coisa. Não podemos afirmar, né? Mas podemos imaginar como que ficou depois, né? Esse curso de formação de cavaleiros ali. O que faltava para eles. Né? Porque às vezes o cavaleiro, né? Ele ora, ele faz tudo, mas quem sabe falta alguma coisa, né? Falta uma explicação, né? Falta alguma coisa, então... Quando chegou lá o superintendente de cavaleiros da época lá, foi dar o curso, Pedro, quem sabe, eu não sei se mais alguns da Bíblia falam que Pedro, mas provavelmente Pedro não foi sozinho, né? Ele foi com alguns companheiros de Jope ali, né? E isso também instruiu aqueles companheiros a como entrar na situação, né? E uma coisa interessante, que esse trabalho, desse projeto de Deus, ele não ficou só ali na casa de Cornélio. Esse projeto de Deus, ele se expandiu. Chegou até a pessoa do apóstolo Paulo, que também expandiu aos gentios isso. Então, como é importante a obediência, mesmo que nós explicamos ali, Pedro não estava entendendo aquilo que Deus estava projetando. Mas nós não precisamos entender o que Deus está projetando, nós precisamos obedecer aquilo que Deus tem determinado. E quando Deus determina, irmão Paulo, nós só vamos depois nos regozijar daquilo que vai acontecer. Glória a Deus. E a maravilha que Pedro pôde contemplar, e Deus quer fazer isso, quer que os cavaleiros, nós contemplamos aquilo que Deus está projetando. É de suma importância, né? A obediência das duas partes, né? E na questão de Pedro agora sendo aquele que foi instruído por Jesus, né?
mas obedecendo a ordem do Espírito de Deus. E quando a ordem do Espírito de Deus ela é dada, nós sabemos que há algo tremendo que vai acontecer. E aconteceu naquela casa ali. Imagina, meus irmãos, se Pedro não vai até a casa de Cornélio. Cornélio ia continuar sendo aquele homem bondoso, sim, mas incompleto, porque precisava entrar o discipulado do cavalheiro dentro daquela casa. Mudou para melhor? Mudou para melhor. Muito mais. Já estava bom o ambiente, mas mudou muito mais, porque ali o encontro, e Pedro começa a relatar a ele as questões do Cristo, dá aquela abertura tudo do que era o evangelho verdadeiro, do que era a verdadeira adoração a Deus, o comportamento que tinha que ter diante do Senhor. E isso mudou o quadro, né, para melhor. Então nós conhecemos muitas famílias que são famílias boas, famílias que são tementes a Deus, muitas vezes, mas que precisam do encontro com Deus para estar completo, para estar na sua plenitude, né? Isso é importante. Glória a Deus, ficamos maravilhados então com esta passagem bíblica, né? E tudo que ela nos fornece hoje, né? A oportunidade que Cornélio teve, né? De dar, porque ele já fica apavorado. Eu tô com a parte aberta, que ele diz que quando fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? Já, né? Diz que ele estava possuído de temor. Mas o que está acontecendo agora, né? Quem sabe, eu tento fazer a coisa certinha, mas o que é isso, né? Eles, não, para aí, olha, assim, as suas orações. Né? Então, a gente vê que é um meio, né, de a gente alcançar os nossos objetivos, são as orações, né? E que elas sobem, né? Elas sobem, né? Então, eu creio que existe um processo, né, irmão? Sim. Né? Já até está subindo, né? Irmão, estou orando, né, irmão? Fica tranquilo, irmão, está subindo. Está subindo e daqui a pouco chega... Vai chegar na memória. E uma coisa importante, irmão Paulo, que o mundo espiritual ele é tremendo, né? Porque quando ele vê essa visão, ele vê que é algo diferente, algo sobrenatural, porque ele diz: o que é, Senhor? E ele, como sendo um centurião, um homem que tinha um status, né, de comandante, um homem que mandava e desmandava. Ele vê aquela visão, ele, opa, negócio aqui. O ambiente espiritual na oração, meus irmãos, ele é muito tremendo. O ambiente na oração, ele traz algo glorioso, e ele vê e tem um temor, realmente. Ali ele vê algo que não estava no normal, na normalidade do dia a dia. Às 3 horas da tarde, né, ele está orando no seu momento de oração e vê essa visão. E ali ele pode contemplar que, olha, tem algo diferente aqui. E Deus muitas vezes quer nos mostrar algo diferente na oração, e às vezes a gente não está atento. Mas ele, como estava no nível espiritual aqui, ele atenta. Opa, ele está vendo. Muitas vezes Deus quer nos mostrar alguma coisa na oração, a necessidade de um lar, de algumas coisas, e às vezes a gente não está atento no mundo espiritual na oração. Isso é importante. Aqui nos dá a entender que o Cornélio ele estava atento a essa questão espiritual. E nós precisamos estar atentos, porque Deus quer mover muitas coisas na oração, para que nós possamos ser direcionados. Amém? Glória a Deus. Eu fico... Interessante, né? Já lemos várias vezes essa passagem, mas ela se renova, assim. Eu fico olhando, né? Um dia por volta das 3 horas da tarde. Imagina, 3 horas da tarde. De repente, tu tá 3 horas da tarde aí, né? Não, sem fazer nada, né? Vai orar, faça que nem Cornélio aqui, né? Vai a oração que Deus vai te mostrar alguma coisa, né? Então, às vezes nos apegamos, né? Em situações, a gente sabe que a oração é a chave da nossa vitória, né? Não tem como vencer nada se não orar, se não pedir a Deus. Então, a gente vê uma atitude desse homem aqui, que já estava fazendo um bom trabalho, mas que está aqui o fundamento dele, né? Imagina se ele só desse a esmola e não fosse um homem de oração. Estaria incompleto. Como que era a oração de Cornélio? Quem sabe Cornélio indignado, né? Quem sabe, eu acho triste. Já conversei com um policial a respeito de usar a força. A palavra de Deus diz
que iam alguns soldados até João Batista, né? E que queriam, se interessaram com a palavra, com a salvação, né? E perguntaram, nós, como é que a gente faz? Por quê? Porque às vezes eles tinham que pegar, pegar uma arma da época e bater no outro. Imagina o Cornélio receber uma ordem, olha, vai lá e executa lá, né? Imagina o quanto que esse homem, então, buscava Deus para quem sabe não teve nenhuma ocorrência dessas com ele, porque ele já estava ali, né? Ele já não gostava. Imagina se ele era, se ele era em favor do próximo, nas suas esmolas, imagina ele pensar, não, então ele era através da oração que ele se defendia de ter que quem sabe, receber uma ordem do imperador, olha, tu vai lá e vai em tal lugar lá e elimina todos. Então, agora me veio essa questão, né? A palavra de Deus. Esses dias eu vi, aí João Batista, agora trazendo João Batista, ele traz para os soldados, olha, porque nós somos soldados, ele já fala, nós somos soldados, olha, sabe, que às vezes a gente vai ter que usar força, né? Nós vamos ter que, aqui que João Batista diz, olha, vocês vivam do soldo de vocês só, não se corrompam, né? Não aceite nada de vivam sim, vocês estão fazendo, alguém tem que ser segurança, né? Alguém tem que ser polícia, né? Alguém tem que ser aquele que vai conter, né, uma violência. Então imagina a situação desse homem. Então somente com oração que eu creio que ele conseguiu, né, ter esse sucesso espiritual na vida dele, né? Agora eu tô imaginando aqui como seria, né? Então, meus irmãos, estamos aí, né, com este homem, a situação desse homem que já fazia alguma coisa, né? Que já estava nos passos, né, dos cavaleiros ali, né? Mas que precisava de um ensinamento, né, de um módulo. Aí vai lá e recebe o primeiro módulo dos cavaleiros e ali a gente não tem, né, o segmento. Quem sabe existe histórias paralelas na Bíblia, né? A gente vê muitos livros, muitos historiadores, né? Muitas vezes eu creio que a gente pode até entender que pode ter sido isso, né? Não sei o quê. Então, mas a gente entende, né? Que Deus começou uma grande obra na vida desse homem e não parou por aí, né? Quem sabe pode ser. É verdade. E uma coisa interessante, irmão Paulo, a questão, Deus poderia ter falado só com Pedro na revelação? Sim, Deus podia ter falado só com Pedro. E instruindo Pedro diretamente na casa de Cornélio. Mas o Senhor, ele é tão tremendo que ele quebra barreiras. Muitas vezes Deus, em algumas famílias, Deus está usando um vizinho, Deus está usando um louvor, Deus está usando uma pregação para quebrar essa barreira. Porque, como nós falamos, né, os judeus e os gentios tinham uma diferença, que nem nós, como igreja. Muitas vezes existe uma diferença entre nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossa parentela, existe uma barreira muitas vezes. Mas Deus, ele faz isso, ele quebra, ele entra na causa do Cornélio, ele entra na causa do Pedro, porque Deus é um Deus que ele é um Deus de ética, um Deus justo, um Deus correto, e vai fazer isso nas duas partes. E muitas vezes Deus está fazendo, usando alguém para quebrar essa barreira na tua família e você não está entendendo. Você pode dizer assim, mas eu sou temente a Deus, eu sou uma pessoa que eu não faço coisas más, mas Deus, ele quer quebrar essa barreira para que o evangelho verdadeiro chegue até o teu lar, até a tua casa. Você pode ser um bom trabalhador, é verdade, você é um bom pai de família, um bom pai, um bom marido, mas precisa-se desse encontro, e Deus, ele está projetando esse encontro na tua casa. Deixa Deus adentrar com a palavra e você vai ver que essa mudança vai acontecer. Os cavaleiros estão aí, eles estão prontos para trazer o discipulado, para trazer a palavra de Deus para a sua vida, e Cornélio, ele consegue entender isso. Deus consegue fazer isso de uma forma tremenda, e tudo fica completo diante de Deus. Imagina, agora você falando, uma coisa, e Deus faz de duas coisas, Deus faz uma só, né? Quebra um tabu, né? Porque na verdade nós sabemos hoje, até o dia de hoje, os judeus, eles têm essa barreira de ser um povo separado ainda, né? Isso. Existe essa cultura, essa mentalidade, né? Tanto que de serem às vezes até superiores, né? Eu digo, em matéria de sentir que são diferentes do resto dos povos, né? Então, a palavra de Deus mostra, né, que Deus ali estava então quebrando, né, algo que estava
no coração de Pedro. Imagina quando ele vê aqueles seres lá nos lençol, lá, não come, mas bem capaz. Não vou comer nada imundo, né? É que, na verdade, isso a lei de Moisés, né? Que na verdade, ela chegou um momento e ela atrapalhou um pouco, né, a realidade, tanto que em tentar entender o Cristo, eles não conseguiram entender. A gente vê a dificuldade dos próprios fariseus ali, tudo. Não pode ser, não. Não tinha como aceitar, né? Tanto que a palavra diz que ele veio para os seus e os seus não. E uma coisa interessante, irmão Paulo, que o próprio Jesus ele vai relatar para a mulher a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Ela vem, mas não era só para os judeus. Então, quando quando essa visão vem até Pedro, ela faz essa junção de um só agora. Vem dos judeus porque foi determinado por Deus dessa forma. Era decretado por Deus assim, vem dos judeus. Mas não era só para os judeus. Ela era para Cornélio, era para outras pessoas, era para outras nações, é para outras pessoas, é para outras pessoas que têm a sua fé ligada a alguma coisa. Então, a fé de Cornélio estava ligada no seu começo da sua história, na questão romana. Mas agora, Deus ele muda essa história de Cornélio, para que Cornélio receba agora o poder da salvação também, não só para os judeus. Não somente com o começo daqueles 12 cavaleiros ali, os discípulos, os apóstolos, mas agora se estendeu para todos agora. No começo, sim, veio para os judeus, né? Pedro ainda não estava entendendo. Depois Deus ele faz essa junção de uma igreja só, e essa igreja, ela é uma igreja unida. Unificada. Só. Cavaleiros. Hein? Glória a Deus. Estamos com 2 irmãos no chat, o irmão Fábio Alessandro Goulart e a irmã Vanice. Deus abençoe os irmãos, né, por estar participando junto conosco. Também queríamos agradecer aos irmãos, né, por tudo que Deus está fazendo, né, por esta palavra de Deus, né. Vamos orar, irmão, em prol da Superintendente de Cavaleiros, né, por todos os nossos irmãos, né, por toda a necessidade, né, estamos ainda com algumas dificuldades, os corais, né, eu vou ser bem sincero, os irmãos estão ouvindo aqui, né, eu vi um bicho, assim, um coral de cavaleiros, eu olhar para a minha voz, né, imaginar a minha voz, a voz de alguns irmãos, né, claro que tem irmãos que têm uma voz abençoada, né, uma voz já ungida, preparada para o louvor, mas alguns, misericórdia. Então, ali na Leopoldina, para mim, a maior dificuldade que eu digo, meu Deus, como é que vai sair esse coral aí? Mas Deus é um Deus que, se Deus ele formou essa superintendência de cavaleiros, esse departamento, Deus ele confiou e deu crédito para nós. Aí nós, agora como igreja, temos que obedecer, que nem Pedro recebeu essa mensagem, essa revelação, porque a superintendência dos cavaleiros é uma revelação de Deus, né? É uma revelação de Deus. Deus ele vai proporcionar a nós uma capacitação, a qual capacitou Pedro. Pedro ele adentrou, olha só coisa interessante, Pedro adentrou a casa de Cornélio e mudou. Quem sabe através do coral de cavaleiro, quem sabe através da superintendência, Deus traga muitas famílias, muitas almas. Então nós temos que, né, dar esse crédito a Deus aí, né? Agora o senhor falou exatamente, né? Temos que obedecer à revelação, né? A revelação de Deus, né? Aqui a Bíblia fala que a revelação era tanto do lado de Cornélio quanto do lado de Pedro, né? Então a revelação é tanto da superintendente de cavaleiros quanto nós cavaleiros. Isso, verdade. Então aí fechou esse elo aí, nós vamos para frente. Mas eu trouxe só uma dificuldade que eu pensava assim, mas como, né? Como que os irmãos, mas nós somos ruins, nós somos que nem Moisés falou, nós somos, como Moisés falou para Deus que ele falou que a língua dele era pesada. É mais ou menos isso que ele disse, né? Minha língua é pesada aí, não, para aí que eu vou resolver isso aí então. No próprio começo, o Pedro não entendeu a revelação, né? Às vezes a gente também não né? Quando começou a Superintendência do Cavaleiro, nós ali também da Leopoldina, a gente não entendeu muito, né? Puxa, mais um departamento, mais uma situação, mas ele veio para acoplar, para ajudar nessa questão de formar isso. Pedro não entendeu. Pedro só vai entender lá quando o sucesso
da missão que foi dada para os cavaleiros foi concluída. Até vamos ver aproveitar aqui o diálogo, irmão. O diálogo de Pedro, falando as primeiras coisas aqui, né? Aqui no 30. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme faz, meu Deus, olha só, o que é justo lhe é aceitável. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galiléia, depois no batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então a gente vê o passo a passo, assim, como foi chegando as explicações, né? Então nós vemos que nós, como cavaleiros, nós precisamos estar atentos, né, à instrução, né? A Pedro, ele começa pelas vias, explicando ali, né, o que aconteceu, né? E mostrando, o nosso foco aqui, Jesus. O nosso alvo aqui é Jesus, né? Ele veio fazendo o bem a todos. E Jesus continua fazendo bem a todos nós. E a questão do mãos ao arado, né? Que é um título, um dos temas, né? E é importante, Pedro, ele teve que fazer isso. Mãos ao arado. Nós vamos lá, eu estou em Jope, eu estou aqui numa tranquilidade, estou aqui num momento... E Pedro estava no momento também de oração, lá, quando ele recebe essa visão, esse momento que ele está também no momento de oração. Então, a gente se junta, e quando ele coloca a mão no arado para fazer isso aí, ele vê um resultado da missão concluída. Claro que muitas vezes a gente, como cavalheiro, ou como obreiro, existem algumas situações que parece que nos decepciona, mas não podemos parar, não, Paulo. É que nem a questão, né, que não está falando do coral, tem que insistir para que vai fazendo tudo se unir e vai dar certo. Está dando certo, na verdade. O trabalho dos cavaleiros é um trabalho que está dando certo e muito certo, né? Muitos irmãos, assim como tinham dúvidas como Pedro, foram instruídos, né, para levar a verdade. Então Pedro, quando ele vai falar sobre Jesus aqui, ele vai falar a verdade para aquela família. Ele não vai colocar nenhuma questão de ilusão. Ele coloca a mão no arado e fala a verdade para eles. Olha, o negócio é assim, assim, assim. E aí o trabalho dos cavaleiros é esse, de anunciar, né? E não só o trabalho evangelístico, né, o trabalho do evangelho, mas o trabalho também, né, na questão social, né, do trabalho. Nós vimos o trabalho dos irmãos na enchente, foi um trabalho, irmãos, que a gente recebeu muitos vídeos ali do trabalho dos irmãos, só Deus na vida dos irmãos ali, irmãos. Não tem outra explicação do que eles fizeram, da realização desse trabalho, né, muito tremendo. Nós não conseguimos ir por causa de outras situações, né, mas vimos e contemplamos e oramos pelos irmãos, né, que só a recompensa vem só de Deus, do que o trabalho foi feito. Isso aqui não é para colocar o Ministério Relação, não, é questão do próprio Deus na vida desses irmãos. Colocar a mão no arado e ali muitas soluções foram resolvidas, muitas pessoas receberam a palavra de Deus e muitas pessoas, com certeza, mudaram até a própria vida para essa tão grande salvação que Deus tem dado. Glória a Deus, né, por todo esse aparato que temos hoje, né, o estudo, né, ensino, né, porque na verdade o que nós, os obreiros, tínhamos, né, a gente, o manual de obreiro, tudo ali, né, mas nada mais, assim, aí quando chegou os cursos, né, dos cavaleiros, começou de, as irmãs, eu fico interessado, eu converso com a minha esposa, né, tem as EMOBs, tudo, e ela explica os negócios, tipo, mas é tudo explicadinho para as irmãs, né? Para as irmãs, sim, não errar, para as irmãs serem mestras do bem, né? Poder cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do ministério, né? Que a mulher tem uns atributos, às vezes, que né? E para nós, então, foi uma surpresa. Claro que chega a gente, meu Deus, mas... Né? Muitas pessoas que dizem, mais uma coisa, mas a gente está sem tempo, isso, aquilo ali, mas a gente vê que a coisa começou a andar e como é bom, né, participar de um estudo dos cavaleiros.
como é bom às vezes renovar, né? Tivemos ali a oportunidade na Escola de Obreiros ali em Bom Retiro, né? Tivemos ali uma parte ali com o pastor Resplandes, né? O primeiro módulo, já é a segunda vez, né, que eu fiz o curso ali na área norte, depois fiz esse curso lá na Escola de Obreiros. Agora até esqueci o nome da escola que eu fiquei ali alguns dias. Agora me fugiu da mente, né? É normal esquecer. Mas então a gente vê a importância, irmãos, né? E as riquezas que nós temos. Então, a primeira coisa de pegar as mãos aradas é justamente entender para que serve, né, os cavaleiros, né? Não é para ter um coral. Não, nós só temos um coral. Não. É muito além do coral, né? É muito mais adiante coral, né? Porque como foi útil, né, os cavaleiros agora, como o irmão falou, na enchente. Né? Em algumas situações de necessidades também, né? Porque houve momentos aí que não era enchente, né? De temporal, de casas descobertas, então de necessidades, né? E a gente vê que Deus, ele preparou então pessoas com o mesmo sentimento que Cornélio, né? De fazer a diferença, né? De buscar ser diferente. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar então em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por todos os cavaleiros, pelo nosso superintendente, pastor Wilson Resplandes, né? Por todo o trabalho que está ali sobre, né, a sua guarda, né, sobre a sua responsabilidade, e que Deus venha nos dar vitória, né, irmãos, em tudo aquilo que a gente precisa. Amém. Nosso Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, Senhor, nesta oportunidade, nesta manhã, do dia 25 de março de 2025, aqui, Senhor, levando a Tua palavra aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes neste momento. Agradecemos pela superintendência dos cavaleiros, Pai, a qual, direcionado pelo Senhor, pela revelação do Senhor, aleluia, desse trabalho glorioso que a igreja tem ministrado, que a igreja tem instruído, Pai. Assim também a vida do pastor Wilson Resplandes, Senhor, que está na frente desse trabalho, da vitória ao teu servo, a sua família, todos os cavaleiros, todos os irmãos obreiros, que estão nessa peleja, que estão colocando a mão no arado, que estão entendendo esse tão grande projeto de Deus, Senhor, aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, aleluia, no interior do estado, nas capitais do Brasil, Senhor, também, nos países a qual têm sido implantados os cavaleiros, Senhor, da vitória a teus filhos, Jesus. A cada área, meu Senhor, a cada pastor encarregado, a cada supervisor, meu Senhor, da vitória, pelo poder do teu nome, age de uma forma tremenda, que possamos a cada dia mais entender esse projeto, estarmos confiantes, assim como aconteceu na vida de Pedro, aconteceu na vida de Cornélio, da sua família. Assim também que o Evangelho de Cristo, através dos cavaleiros, venha, Senhor, adentrar aos lares, adentrar a vida dos nossos irmãos, e que, Senhor, aleluia, seja tudo para a glória do teu nome, aleluia, e que possamos obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem instruído, a tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. Dá vitória aos nossos irmãos, dá vitória às famílias, quebra todo o jugo do nosso adversário, Pai, e que haja uma liberdade espiritual dos cavaleiros, aleluia, a cada dia mais, Jesus, a trabalhar para o Senhor. Assim nós agradecemos, louvamos, adoramos ao Senhor, crendo nesta revelação, crendo nessa direção de Deus vivo, aleluia, que o resultado já está acontecendo. O resultado, Senhor, já está, meu Senhor, tendo o seu grande valor, a sua grande missão sendo restaurada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, é mais um programa da Superintendente Cavaleiros. Agradecemos os irmãos, né, que nos ouviram, aqueles que no decorrer do dia vão dar uma espiadinha, né? E glorificamos a Deus, né, pela vida de Cornélio, né? Glória a Deus. Ele quem sabe, nos aguarda no céu, né? Eu creio que a salvação chegou para ele e para muitas pessoas através dele, né? Muitas pessoas foram salvas também, porque essa é a vontade de Deus, né? Glória a Deus. Que todas as pessoas alcancem a salvação, né? Só como é aquela questão de livre-arbítrio, né? A pessoa quer, né? Nada forçado, nada obrigado, mas sim por livre e espontânea vontade, né? Deus abençoe os irmãos, tenham uma excelente terça-feira na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, vencer.
vencer. O teu lema